proposto, né, o tema. Quando eu recebi o tema, benignidade, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque parecia muito com bondade. E aí eu tentava separar, né, um do outro, mas eu aprendi muito tendo que estudar sobre isso, porque eu nunca tinha parado para estudar sobre essa característica do fruto do Espírito. E então eu descobri algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, é uma característica, né, do fruto do Espírito Santo de Deus. Então, não possui origem humana, ela é produzida pelo Espírito Santo, naqueles que são guiados pelo Espírito. Também procurei no grego, a palavra é Christos, e tem como significados a benevolência e a generosidade. Expressa uma boa índole e um ótimo caráter. Uma pessoa benigna é o oposto de uma pessoa maligna. E o que vai mostrar, então, se somos benignas ou malignas? Vamos fazer essa análise juntas. Uma pessoa benigna, quando ela vai conversar com alguém, ela tem uma visão pura, boa, otimista. Ela vê com bons olhos, pensa o bem sobre aquela pessoa. Não começa com desconfiança, crítica, pré-julgamento e preconceito. Mas, para a gente entender melhor, a gente precisa ver exemplo, né? E na Bíblia tem um exemplo. Eu coloquei a passagem na tela para ficar mais fácil, para a gente todas ficarmos juntas aqui. Então, em Lucas 7, de 36 a 39, conta essa história. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastros com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Bem, os fariseus, né, aquela beleza, né, judeus, principais mestres das sinagogas, eles ostentavam muita espiritualidade, muita santidade exteriormente. Porém, eles eram muito preconceituosos. E os fariseus, eles não seguiam só a lei de Deus, eles seguiam tradições humanas, né? E chegou num ponto que essas tradições, elas superavam a lei de Deus, e Jesus chega nesse momento para mostrar para eles, porque eles acreditavam que o que eles estavam fazendo estava correto, né? Então, a lei e as tradições. E Jesus, ele não seguiu as tradições deles. E Jesus os chamava de hipócritas. Jesus, ele guardou todas as leis, né, de Deus, mas sempre ignorou as leis dos homens. Ele mostrou que, guardando a tradição, os fariseus, na realidade, eles estavam indo contra a palavra de Deus, né? E essa mulher? Essa mulher apareceu ali
E ela tinha uma fama ruim, né? Nem falo o nome dela, a hora que ela apareceu já falou, olha a pecadora. Então, aquele gesto que ela teve, né, de trazer aquele frasco, o vaso de alabastro, que era um frasco fechado, né, e guardava um perfume muito caro, e geralmente ele era quebrado na noite de núpcias, né, então era uma coisa muito especial, simbolizava uma entrega total daquela pessoa. E isso chamou a atenção de Jesus, né. Então, Jesus, ele sabia quem era aquela mulher. E ele decidiu não julgá-la. E nós? Nós não sabemos nada das pessoas. Não sabemos o que a pessoa passou, como foi a criação, qual o ambiente que ela viveu, que situação que levou aquela pessoa a reagir de uma forma ruim. E o que nós fazemos? Nós usamos o pré-julgamento, né? Como aquele fariseu, por aparência ou pelo que ouvimos falar de ruim daquela pessoa. E um exemplo que acontece muito geralmente antes de conhecer a pessoa, a gente já conhece a fama da pessoa, né? Então, às vezes você nem sabe quem é, mas já te falaram coisas daquela pessoa. Aí, quando a pessoa chega, que você vai conhecer, você já vai com preconceito, né? Você fala pré-julgamento, preconceito. Nem vou dar crédito para o que ela está fazendo de bom ou falando, porque eu sei quem ela é. E não importa o que essa pessoa venha fazer, né, de bom, nós já olhamos com desconfiança. Então, nós somos muito boas em fazer isso, né? E rápidas. Com o outro. Agora, Jesus, ele olha para nós com benignidade. Ele sabe de todo o mal que há em nós. E agora, que sabemos disso, né? Que a gente faz isso de errado e que não agrada a Deus, que não se parece com Jesus. E agora que a gente sabe disso, a gente tem um problema, né? E a gente precisa resolver esse problema. Então, a gente vai ver o que Jesus nos ensina sobre isso. Outra passagem. Jesus diz assim, em Marcos 7, 21 a 23. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, Jesus está dizendo aqui que o pecado tem sua origem no coração do homem, né? E essa outra passagem, Lucas 6, 45, 23, também Jesus dizendo: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por quê? A sua boca fala do que está cheio o coração. Eu até coloquei em letras maiores, porque isso é um termômetro, né? Para a gente saber o que está transbordando aí pela nossa boca, né? Porque isso indica como está o nosso coração, se ele está benigno ou maligno. Então, sabendo disso, a gente precisa ter cuidado, né, com o nosso coração. Nós precisamos fazer tudo que o Senhor ensina para a gente ter esse coração benigno. E Jesus é o nosso maior exemplo, né? Porque olha a vida dele, o quanto ele sofreu, o quanto ele apanhou, foi maltratado, humilhado, ferido, mas ele decidiu não sujar.
o seu coração benigno. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. E nós? Quando passamos por coisas ruins, é muito comum endurecermos o nosso coração. Nós demoramos para perdoar. Falamos mal das pessoas. Desejamos o mal a quem nos feriu. Fazendo isso, a gente está escolhendo sujar nosso coração. Passou demais, peraí. Jesus disse assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós estamos com dificuldades para não sujar nosso coração? Estamos com dificuldade? Precisamos orar, né? Orar por quem? Por nós mesmos. Precisamos orar com humildade, se chegar a Deus como uma criança e falar, né, Senhor, eu quero ter o coração benigno, mas eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com essa pessoa, eu tenho dificuldade com esse tipo de situação, mas eu preciso que o Senhor me ajude com isso. Então, ore por você, né? Nós oramos muito pelos outros, mas vamos lembrar que precisamos orar por nós também. Outro ponto que eu coloquei é passe tempo com o Senhor. Cria relacionamento. Nós não conseguimos se parecer com Ele se a gente não passar tempo com Ele, né? Porque pode perceber, quando a gente está perto de uma pessoa que fala muito mal das outras pessoas, fala muitas coisas negativas, a gente tem uma tendência a copiar aquilo sem perceber. Quando você vê, já está acontecendo, você já está falando mal, você já está reclamando, né? Cai na ingratidão. Então, fazendo o contrário, passando tempo com quem vale a pena, né? Com Jesus, nós temos condição de começar a fazer as coisas que ele faz, né? Que ele ensina. Então, para a gente identificar como é que está o nosso coração, a gente precisa saber das pessoas, né? O que está transbordando da minha boca? O que eu tenho falado? E só a gente analisar a gente mesmo é muito difícil. Então, peça para alguém da sua família, peça para alguém dos seus amigos, que você confia, que você sabe que ama você, que quer o seu bem. Peça para essa pessoa te falar, né? O que tem saído mais da sua boca? Tem saído coisas benignas? Ou tem saído coisas malignas? Não tem meio termo, né? Ou tá benigno ou tá maligno. Então, a palavra, ela dá instruções pra gente, né? Olha, Efésios 4, 29 e 32. Nenhuma, gente, nenhuma. É muito difícil, nenhuma palavra torpe, né, ruim, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha, como
como mãe, né, como pais que somos, nós entendemos um pouco melhor isso. Porque, independente do que o filho faça, nós conseguimos ainda ver coisas boas no filho. E por que acontece isso? Porque existe o amor, né? Que é o fruto maior aí, que é a característica maior. Então, o amor, lá em 1 Coríntios 13, fala que o amor é benigno. Então, se o amor é benigno, a chave para ter um coração benigno é amar. Amar as pessoas, independente do que você está vendo, mas amar as pessoas. Então, é um exercício, irmãs. É muito difícil, é um exercício. E nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com nós mesmas, né? E o Senhor, Ele quer que a gente se achegue a Ele, né? Que a gente admita as nossas dificuldades para Ele. Lá em Tiago fala: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós que sois de duplo ânimo, purificai os corações. Olha como o coração é importante nessa história. Quase todas as coisas que vai falar de pecado, de problema, fala de coração, né? Então, quando uma pessoa vai cometer um crime, vai matar uma pessoa, o crime não começa na mão, né? Começa no coração. Então, o coração dá origem ao pecado e vai alimentando, e a morte é a consequência daquilo. Então, a palavra deixa bem clara qual é a dificuldade do ser humano, como essas coisas, como o pecado contamina, e como se livrar do pecado. A palavra orienta tudo. Mas quando a gente quer fazer uma coisa errada, a gente não procura orientação, né? A gente só vai lá e faz a coisa errada. Então, precisamos, irmã, precisamos muito transbordar benignidade, bons pensamentos, né? Olha essa passagem de Efésios, né? Nenhuma palavra torpe. Então, nós precisamos falar palavras que edificam, está escrito aí, né? Que animam as pessoas, que motivam as pessoas. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar: estamos sendo observadas o tempo todo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui em missão, né? Não é só o AME que está em missão, todas nós estamos em missão, a serviço do Rei, né? E se a gente tiver esse coração benigno, nós vamos dar o quê? Bons exemplos, né? Bons exemplos, agradando o nosso Pai e levando as pessoas para o céu. Então, as pessoas de fora têm que perceber alguma coisa em você de diferente, né? Você não pode vibrar na mesma sintonia das pessoas malignas. Então, benignidade é fruto do Espírito, não é à toa que está lá. Tudo que está lá a gente precisa desenvolver, porque quem é movido pelo Espírito precisa desenvolver essas coisas, né? E para finalizar, eu trouxe um desafio, que eu acredito que para todas nós é um desafio, porque vai ter sempre uma pessoa que a gente tem dificuldade de se relacionar. E muitas vezes é nosso irmão em Cristo, né? E isso a gente sabe que não é legal, que desagrada ao Senhor, a gente sabe disso. Por que a gente faz isso? Então, um desafio é: pense nessa pessoa que você tem muita dificuldade de se relacionar, de ter bons pensamentos a respeito dela. Provavelmente vai ser difícil porque você tem mais facilidade para falar os defeitos dela, né, o que ela faz errado, do que as qualidades. Mas nem sou eu que estou desafiando vocês, é a palavra do Senhor, né? Está desafiando a cada uma de nós.
Vamos fazer esse exercício essa semana? Vamos lembrar, pegar o nome dessa pessoa e ficar orando por ela a semana inteira, para ver se a gente consegue mudar o que a gente está sentindo a respeito dela. A gente precisa pedir ajuda, porque sozinho não dá, é muito difícil. Então, vamos orar por essa pessoa, vamos desejar coisas boas para ela. E vamos pedir ao Senhor, né? Se ela está em pecado, que o Senhor a ajude, que o Espírito Santo venha convencê-la do pecado. E peça ao Senhor que te ajude a amar essa pessoa com esse coração benigno. Porque, do contrário, nós estaremos contra a palavra do Senhor. E nós não queremos isso, na verdade. Nós queremos ser agradáveis ao Senhor, nós queremos estar com o Senhor na glória, nós queremos levar pessoas para o céu. Essa é a nossa missão. Então, por isso que é tão importante. É muito importante praticar, sabe? Ouvir isso, olhar para dentro do meu coração e ver. Às vezes tem coisa escondida que a gente não percebe, né? Tem muita coisa escondida que a gente não percebe. Por isso que eu orei, né, pra gente. Deus, por favor, nos ajude a enxergar coisas que não estão agradando ao Senhor, para que nós possamos mudar, melhorar e sermos imitadoras de Cristo, né? A gente precisava ter a coragem e a segurança que Paulo teve quando ele falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitos de nós têm dificuldade para falar isso. E por quê? Né? Porque o nosso coração está sujo. E aonde está sujo, tem mal, então precisa ser retirado. Não é confortável, vai doer, mas é necessário. Então, era isso que eu queria trazer. Não é só para vocês, é para mim também. E que Deus nos ajude, né, a praticar essa palavra. E que Deus nos ajude a purificar os nossos corações, porque é a vontade dele. Para ele usar a gente precisa estar limpo, né? A gente precisa estar sem pecado. Então, eu vou fazer mais uma oração e aí depois vocês podem comentar, tá bom? Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por essa reflexão. Muito obrigada, porque antes de passar para as minhas irmãs, eu tive que examinar meu coração. E eu preciso muito da ajuda do Senhor, para que o meu coração seja benigno, para que não haja espaço vazio para entrar coisas que não servem. Por isso, Senhor, eu te peço pelas minhas irmãs que estão aqui, que elas também possam se esforçar para chegar aos pés do Senhor, para que o coração delas também seja purificado, para que o Senhor venha usar a vida de cada uma de nós a cada dia mais, conforme a sua vontade, para que a gente possa sempre dar bons frutos e bons exemplos e atrair as pessoas para a salvação. Guarda-nos nessa noite, nos abençoa, nos protege, em nome de Jesus, seu Filho amado e bendito, nosso Senhor e Salvador. É que oramos, amém. Obrigada, irmãs. Amém. Espero que vocês também tenham conseguido fazer isso, né? Se analisar.